Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Sobre esse dom que nós vamos tratar hoje. Discernimento de espíritos. Assistiu aos outros vídeos? Não? Então assista. Pause esse vídeo agora, caso você não tenha assistido aos outros. Volte para lá, assista primeiro e depois volte aqui. Combinado? Combinado? Volte lá e assista. Então, para dar continuidade, discernimento de espíritos. Perceba que a Bíblia coloca isso no plural. Por quê? Porque não tem apenas um espírito. A Bíblia vai trabalhar com pelo menos 3. Entenda? O Espírito de Deus. O espírito maligno. Espíritos malignos, diabólicos. E o espírito humano. Os 3. E esse dom de discernir, de conseguir captar, ele tem a ver com distinguir a fonte e a natureza de uma manifestação espiritual. Poderia dizer mais para você. Deixe-me trazer então uma outra definição. Essa é a revelação sobrenatural ou percepção da esfera dos espíritos para detectar os espíritos e seus planos e para ler a mente dos homens. Como Jesus fez. João capítulo 2, versículo 25, que as pessoas estavam ali arrazoando em seus corações, questionando a ele. Ele olha assim e fala: por que vocês estão pensando assim? Puxa, hoje nós não temos aparato tecnológico para saber com certeza o que uma pessoa está pensando, o que dirá lá atrás. Jesus fala assim: vocês estão pensando dessa maneira. E estavam mesmo pensando da maneira que Jesus expôs. Discernimento de espíritos, de conseguir discernir o que passa no coração do homem. Ah, se nós fôssemos realmente movidos por Deus. Quanto engano. Pessoas que estão ali como se elas fossem boazinhas, mas elas não são. Como se elas vivessem numa eterna campanha política, mostrando mais seu lado positivo, sorridente, abraçando todo mundo, mas por dentro não é isso que elas querem. Isso acontece muito, nós damos nosso voto de confiança para pessoas que não são confiáveis, porque elas aparentam ser uma coisa, mas elas são outras. Discernimento de espíritos. Relacionamentos que estão contraídos, alianças que são feitas e depois vem o prejuízo porque não conseguimos discernir. Talvez porque nós estamos atentos a outras vozes, estamos carregados de outras informações, de outros sentimentos e sensações, e aí nós acabamos nos dando muito mal em negócios, enfim. Conseguir entender o que se passa no coração dos homens, mas também conseguir discernir aquilo que é uma ação satânica, uma ação demoníaca. Atos dos Apóstolos, quando eu olho mais de perto eu percebo o capítulo 16, do 16 ao 18, uma jovem adivinhadora, ela vinha ali dando lucro para os seus senhores. Imagina só a situação, ela falava certinho aquilo que estava acontecendo. Parece sarcasmo, parece até uma coisa meio caricata que eu vou dizer, mas isso aconteceu. Eu lembro numa Copa do Mundo de 2010 que tinha um polvo, não um povo, um polvo, que ele meio que adivinhava os resultados dos jogos. Eles colocavam a mesma quantidade de comida, então colocava aqui um símbolo, como foi o caso do Brasil. O Brasil aqui e do lado de cá a Holanda. Então eles soltavam o povo para o povo vir comer. E o lado que o povo escolhia para comer era o time que ganhava. E o povo ficou muito famoso, porque boa parte dos resultados, para não dizer todos os resultados, ele acertou. Até que então depois ali o povo acabou ficando velho, morreu. Mas olha só, o ser humano ele acredita em um povo. Imagina naquele tempo aquela menina certeira, ó, é assim, assim, assim. E o apóstolo Paulo indo para oração, uma vez, 2 vezes. De repente ele fala o seguinte: peraí, o que essa mulher está fazendo está errado.
E a Bíblia diz que ele detecta aquilo e ele diz ao espírito, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E a Bíblia fala que o espírito sai na hora. Era demônio. Não era de Deus aquilo que estava acontecendo, mas ele conseguiu discernir. Me lembro de uma reunião de oração que eu estava participando ali. Nós nos dividimos para orar, cada um ficou numa ponta orando. E eu percebi ali uma das mulheres que estava clamando a Deus, que estava orando, guerreando mesmo ali, em fé, a esposa do líder, orando, clamando, e eu percebi o jeito que ela estava falando, com uma voz de autoridade, mas cada um estava numa distância. E eu falei, opa, o clima mudando, a situação diferente. E de repente eu escutei alguém levantando a voz num tom mais alto, mas parecia ser um grito como se fosse de sofrimento, e aquele grito gerou uma espinha. E eu pensei, falei, Deus, não é possível que eu sou tão carnal assim, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Mas eu estava de costas. De repente alguém toca em mim e me pergunta, Michael, tem uma pessoa que está assim, assim, assim. Ele está em pé, fazendo alguns movimentos estranhos. E será que aquilo é normal? Eu estava de costas, mas eu consegui detectar e entender. Falei, isso é demônio. Na hora já levantei, já fui e percebi que realmente tinha uma pessoa com movimentos estereotipados ali, satânicos, no meio da reunião de oração, algo aparentemente improvável. Fomos ali para cima, em nome de Jesus, expulsamos aquele demônio saiu. Mas também tem a detecção do Espírito de Deus. Jesus, em certo momento, ele estava ali falando com a multidão. E veio uma voz do céu, validando ele. E sabe o que as pessoas pensavam? As pessoas pensavam que tinha sido um trovão. Uma coisa natural. Outros que tinham um pouquinho mais de espiritualidade entenderam aquilo como se fosse um anjo falando. Mas Jesus, ele se apresenta, ele fala o seguinte, não, essa voz veio do céu, veio do Pai, por causa de vocês. Ou seja, não era um trovão, não era um anjo, mas era quem? O próprio Pai, falando sobre quem Jesus era na frente daquelas pessoas. Elas conseguiram perceber? Não. Porque para detectar a voz de Deus também tem que ter esse discernimento de espíritos. E a grande questão é, como será que nós estamos? Quando o assunto é discernir e entender essa situação. O pastor, que é meu líder, ele tem uma frase interessante, ele fala, olha, eu entendo que todos os líderes, todos os pastores, as pessoas que têm algum trabalho, as pessoas que estão à frente de algum lugar, elas têm que ter esse dom do discernimento de espíritos para que elas não venham a ser enganadas. E eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Pessoas sim que elas querem ser usadas por Deus, legítimo. Então no meio do culto elas levantam a voz mais alta ali, como se fosse entregar uma palavra de profecia, e ele segue normal, ele segue pleno. Eu lembro uma vez uma moça, uma mulher, que ela estava endemoniada ali numa reunião, num culto, e o demônio saiu dela. E eu não entendi por que aquilo aconteceu, mas ela começou a ficar muito estressada, muito brava ali, como se ela quisesse dar soco, empurrar as pessoas que estavam perto dela. E eu lembro que assim ele parou e olhou bem para a situação e ele falou, ó, o demônio foi embora. Agora isso que está acontecendo é só carne. O que é isso? Discernimento. Discernir uma situação. Nós precisamos fluir em Deus. Nós precisamos talvez deixar um pouquinho mais de lado a tecnologia e falar, Deus, revela-se para mim, para que eu não venha ser enganado, para que eu venha realmente agir de acordo com a sua vontade. É isso que nós precisamos, discernimento de espíritos.